Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar hoje sobre essa questão de tirarmos lucros eternos, claro, de perdas temporárias. Vamos falar sobre essa questão do fracasso que no fundo não existiria para o ser humano. Vamos falar então sobre essas experiências, claro que muitas vezes são desagradáveis, mas que nos fazem crescer muito e nos fazem aprender muito com tudo isso e, claro, despertar a nossa consciência para uma evolução cada vez maior. Então vamos lá, antes de falar, lembrando o link aqui na descrição, meu novo curso de astrologia, para entrar profundamente nesse tema, com uma abordagem bem da espiritualidade e focando na transformação humana. Então vamos lá. Começo esse vídeo então e coloco o título desse vídeo como uma máxima espírita que é justamente essa, retirar lucros eternos de perdas temporárias. No fundo, o fracasso para o ser humano seria o quê? Justamente não tirar lições e ensinamentos daquilo que acontece conosco. Sejam aqueles acontecimentos que nós julgamos como êxitos ou aqueles que nós julgamos como fracassos. Então, até o final desse vídeo, eu vou trazer vários argumentos aqui para falar sobre isso, sobre essa questão do fracasso. O que seria de fato um fracasso na experiência humana? Então, esse é um primeiro ponto. O verdadeiro fracasso seria quando a gente vivencia uma experiência que muitas vezes é desagradável e que a gente não consegue tirar dali uma lição, nós não conseguimos tirar dali um ensinamento. E justamente esse é o ponto. Nós sempre teremos experiências agradáveis e desagradáveis, porém todas elas são positivas para a pessoa que está olhando para esse teatro da vida, para essa atual encarnação, entendendo que nós vamos ter aqui várias experiências diferentes ao longo dos anos, mas tudo serve para o nosso despertar, tudo serve para que a nossa consciência possa ir se identificando cada vez mais com patamares de realidade mais superiores, mais luminosos, mais espirituais, ou em outras palavras, patamares de realidade, patamares de consciência mais profundos. Então, dentro dessa experiência humana que nós temos aqui, nós temos muitas vezes momentos que são certas situações limite que nós nos colocamos, nos deparamos, e nós temos que agir. Nós temos que fazer alguma coisa. Só que o que está por trás dessa ação é justamente o que está acontecendo dentro de nós. É toda essa batalha interna para fazer essa decisão, para decidir o que vai ser mais priorizado dentro de nossa vida interior, se é uma parte mais luminosa ou espiritual, ou se é algo mais material em nós que vai agir naquele momento. E frente a essas situações limite que nós temos muitas vezes em várias áreas da vida, a única coisa que sempre vai nos afastar do fracasso entre aspas, é a nossa ação. Por que eu digo isso? Existe uma obra que eu particularmente gosto muito, talvez seja uma das minhas principais obras preferidas, ou talvez o livro preferido que eu considero até esse momento dessa atual encarnação, que é o Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, que é um livro de mais ou menos 5.000 anos atrás, em que nesse livro, onde tem ali muitos ensinamentos, um deles que me tocou muito anos atrás, que foi aquele ensinamento de que é melhor agir do que se abster da ação. Quando nós agimos, nós deixamos que o melhor dentro de nós prevaleça. Quando nós agimos, nós fazemos com que a determinação mental vença naquele momento. E toda a ação vai ter uma experiência, vai ter ali uma circunstância no qual nós podemos tirar algum ensinamento. Então, se a gente não age, se a gente não sai da inércia, se nós não entramos em ação, não tem experiência. E se não tem experiência, muitas vezes não vai ter consciência. Então, dentro dessas experiências que a gente vai tendo, nós temos que fazer isso, é ter cada vez mais consciência e durante a experiência justamente despertar ainda mais isso, despertar o nosso nível de consciência. E dentro dessa experiência humana também trago outra questão aqui muito importante. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida deve ser perfeita, porém, perfeição e totalidade seriam coisas diferentes. Em primeiro lugar, perfeição é uma coisa que está um pouco longe da experiência humana. Vamos dizer assim, pouco longe, talvez esteja muito longe. Agora, a totalidade para a experiência humana, justamente ela compreende isso. Compreende os nossos êxitos, aquilo que nós determinamos como êxitos, mas também a totalidade compreende as nossas falhas. E justamente o fracasso é não tirar ensinamento dessas falhas. Esse é o verdadeiro fracasso. Não existe fracasso de fato. O fracasso é justamente isso, é quando a gente falha ou até mesmo acerta e não tira o ensinamento.
Porque aquela pessoa que acaba se apegando demais aos acertos e aos êxitos e vai se envaidecendo disso, ela está errando, porque logo mais a vida vai dar, digamos assim, uma pequena rasteira para mostrar para essa pessoa que ela não está aprendendo com o êxito. Ela está achando que nunca mais vai errar, que tudo agora ela está protegida. Por quê? Porque ela está agindo de acordo com êxitos e alcançando aquilo que ela se propôs. Então, a totalidade aqui entra nesse argumento de que, bom, precisamos ter falhas às vezes, precisamos errar, precisamos nos equivocar, porque daí que nós vamos tirar os ensinamentos, transformando as nossas falhas nos nossos mestres, transformando os erros em nossos mestres, e dali tirando o ensinamento e seguindo a vida para poder enfrentar as próximas provas, as próximas adversidades que a vida vai nos colocar. Então, quando a gente fica muito apegado às atuais circunstâncias, os problemas imediatos, quando a gente pega as circunstâncias da nossa vida e coloca na nossa frente como se fosse uma nuvem e não consegue ver para além disso, nós estamos justamente sendo enganados. Não só pela essa circunstância externa que nós estamos envolvidos, mas nós estamos sendo enganados pela nossa própria mente, que muitas vezes vai se identificar demais com aquela circunstância. Então não importa se é um êxito ou é um fracasso, nós temos que olhar, uma falha, nós temos que sempre olhar de um ponto de vista mais espiritual, como se não fôssemos nós que estivéssemos ali vivendo aquela experiência de êxito ou de falha. Nós temos que olhar sempre de um ponto de vista mais superior. E é justamente isso que sempre o esoterismo, o ocultismo, a espiritualidade, a astrologia esotérica, que é o foco também do meu estudo e do meu trabalho nesses últimos anos, a ideia é que talvez o principal fracasso em nós, e essa palavra aqui eu já falei que no fundo não existiria fracasso, mas o real fracasso em nós é quando a gente não consegue responder àquilo que é superior em nós. Isso é o que Platão, por exemplo, chama de injustiça, quando nós deixamos a nossa pior parte prevalecer. Esse é o conceito de injustiça platônico. Então, quando a gente não consegue responder aquilo que é superior em nós, no fundo, nós estamos atrasando não só o nosso despertar e a nossa evolução, mas como também várias tradições antigas falam, nós estamos atrasando a caminhada da própria humanidade. Então, quando nós não conseguimos responder aquilo que é superior e muitas vezes damos vozes e damos muita atenção àquilo que é mais instintivo em nós, nós estamos não somente lentificando o nosso próprio processo, mas nós estamos lentificando essa marcha evolucional, consciencial da própria humanidade. E me recordo aqui de uma máxima, inclusive, de Helena Blavatsky, que ela fala isso, de que quando um ser humano ele vence a si mesmo, ele está ajudando toda a humanidade. E quando o eu animal desse ser humano vence, ele de uma certa forma está atrasando, vamos dizer assim, a caminhada dessa marcha da própria humanidade, que é esse retorno a uma unidade perdida, que, segundo também várias tradições, dizem que isso é de fato o objetivo da humanidade, retornar a uma unidade perdida, cultivarmos de novo um dia o amor incondicional, a fraternidade, e de olhar para os demais sem essa distinção entre eu e o outro, eu e a outra. Não, já chegamos num ponto em que então, um dia chegaremos nesse ponto em que a fraternidade e o amor vai prevalecer. Então, aqui eu trago esse vídeo com algumas reflexões, porque o que isso tem a ver com astrologia, com numerologia? Bom, astrologia e numerologia sempre foram ciências para a gente entender qual é o contexto que a gente está inserido, por que certas situações estão acontecendo, por que naquele momento. Então, a astrologia e a numerologia nos ajudam a entender que sim, nós vamos ter muitas experiências, em determinados períodos, experiências específicas, em determinados meses, certas áreas da vida mais ativadas, mas que no fundo tudo serve para isso, para que a nossa consciência olhe de um ponto de vista mais espiritual, de unidade, e sem ficar separando as circunstâncias em circunstâncias ruins e boas. Não, são circunstâncias agradáveis e desagradáveis, mas que todas elas podem nos ensinar, todas elas podem nos ajudar nesse despertar e nessa tão falada liberdade, que é de fato a liberdade da consciência de todos esses elementos que nos prendem e que nos enganam e que ficam aqui se misturando, claro, com esse mundo material. Então ficam aqui as reflexões desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixe seu like, link aqui na descrição, meu novo curso. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo.
Um fraterno abraço a todos vocês.